Hoje eu vou te ensinar a conjugar os verbos em alemão de uma maneira muito prática. E assista até o final para saber também o que acontece com os verbos irregulares. Mas antes de tudo isso, se inscreva aqui no canal para você ficar sabendo de todos os vídeos que eu posto e ter uma sequência de aprendizagem. Os verbos regulares, eles têm uma conjugação bem simples. Para começar a conjugar um verbo, a gente primeiro pega ele inteiro, né, o verbo e eu tiro as duas últimas letras do final, o E e o N. Aquilo que sobra é o radical do verbo, tá? Então fica kommen menos EN, kom. Esse é o radical do verbo e é a partir daí que eu vou conjugar as outras pessoas. Eu pego o verbo kommen, tiro EN, fica kom. E daí eu vou acrescentando as terminações de cada pronome, né? Por exemplo, ich komme, du kommst, er kommt, sie kommt, es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen. O verbo wohnen, que é morar, mesma coisa. Tiro o EN do final, sobra wohn. E a partir dali eu vou conjugar com as outras pessoas. Ich wohne, du wohnst, er wohnt, sie wohnt, es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen, né? Notem que todas as pessoas dos verbos regulares terminam com a mesma letra no final. Ich vai terminar com E, du vai terminar com ST, EAS e S com T, via com EN, IA com T e ZI com EN, né? O via e o ZI lá no final, eles terminam igual ao infinitivo. Então aqui é bônus, né? Aqui não precisa mudar nada. E também o EAS e o IA têm a mesma terminação de T. Então, conjugar um verbo regular é simplesmente isso, bem simples. Mas temos também alguns verbos que são irregulares e eles são um pouquinho diferentes. Me conta aí nos comentários se você já sabia conjugar os verbos regulares, pelo menos. Já os verbos irregulares, como o nome já diz, quer dizer que eles não são regulares, eles não são iguais, eles mudam, né? Eles não têm uma regra específica. Mas às vezes sim, para a nossa alegria. Por exemplo, alguns verbos irregulares mudam só a segunda e a terceira pessoa do singular, que é eas, i, es e du, muda a vogal ali no meio daquele verbo. Temos, por exemplo, o verbo fahren, que é andar. Fahren. Aqui é um caso que vai mudar a vogal. O A vai se transformar em A umlaut, aquele que tem som de E, lembram? Então, a mesma coisa, a gente pega o verbo fahren, tira o EN do final, sobra fahr. E esta é a parte do verbo que a gente vai conjugar. Ich fahre, du fährst. Er fährt, sie fährt, es fährt. Wir fahren, ihr fährt, sie fahren. Então, esse foi um exemplo de um verbo que muda a vogal para trema. Acontece com outros verbos também, por exemplo, schlafen, também muda a vogal para a vogal tremada. E outro verbo muito usado é o verbo sprechen, falar, né? Sprechen. Ele muda a vogal E para I, tá? Então, mesma coisa. Sprechen menos EN sobra sprech, e a partir daí que a gente vai conjugar o verbo. Ich spreche, du sprichst. Então, aqui muda para I. Er spricht, sie spricht, es spricht. Wir sprechen. Agora, cuidado. Aqui não muda a vogal para I. Ihr sprecht. Sie sprechen. Tá? Então, esse verbo que muda a vogal de E para I só vai mudar na segunda e terceira pessoa do singular.
Um outro exemplo de vogal E com I seria o verbo essen também, por exemplo. Quem quiser pode também deixar nos comentários conjugações de alguns verbos que queira que eu dê uma olhada, por exemplo. Esses que eu citei aqui, o essen, o schlafen, para ver se entenderam a dinâmica, certo? E além disso, se tiverem qualquer outra dúvida, também podem deixar nos comentários. E eu sugiro que vocês assistam também esse vídeo que eu estou deixando aqui, além de toda a minha playlist para iniciantes, que eu estou fazendo com muito carinho para vocês. Bis nächste Mal. Tschüss!